Olá, olha, eu sei que você tá aí cheio de coisa para resolver. Hoje é dia 14 de novembro de 2025, sexta-feira antes do segundo dia de Enem. Eu sei que tem muita coisa acontecendo, mas me dá atenção por minutinhos, pouquinhos, que eu quero falar uma coisa para você que eu acho que pode ser legal. E eu já até deixo essa frase aí, ó, você não está em débito consigo mesmo nem com os outros. Ou seja, você não deve nada para você mesmo, nem para ninguém. E por que eu quero falar sobre isso com você hoje? Hoje, a prova do Enem ela tem uma semana de intervalo entre a primeira prova e a segunda. Eu nunca fiz essa prova do Enem com um intervalo de uma semana valendo, né, para minha vida. Você está fazendo ela sim. Quando eu fiz Enem valendo para minha vida, era uma prova no sábado e a outra no domingo, eram 2 dias seguidos. Eu lembro que uma vez, eu acho que foi até a vez que eu passei, é, a prova do sábado, o tempo na semana estava muito quente e de repente esfriou e choveu muito no sábado. E fazia muito frio durante a prova e eu molhei indo fazer a prova. Eu fiz a prova com frio e vinha muito vento gelado na sala. Eu tremia de frio fazendo a prova. É, E na hora de voltar para casa, eu voltei também na chuva, molhando, com frio. E eu lembro que eu cheguei em casa tão cansado no sábado que eu deitei no sofá molhado mesmo, do jeito que eu cheguei, e eu apaguei. Dormi. E eu acordei depois de um tempo, e aí foi o resto do dia, assim, preocupado com como tinha sido, porque eu tava com frio e aquela loucura, e eu fiz a prova tremendo, e no outro dia tinha o segundo dia de prova. Então, assim, eu não dormi direito naquela noite, foi sofrido. E com a prova sendo em 2 domingos, eu imagino que esse sofrimento que para mim foi de 12 horas, eu imagino que ele se potencialize por 7 dias. Então eu imagino como que você deve estar se sentindo agora. Por quê? Porque essa semana o INEP ele soltou o gabarito da prova. Além do INEP ter soltado, a gente sabe que tem os gabaritos extraoficiais por aí, que por mais que os professores falam não corrija, não sei o que, todo mundo acaba indo lá e corrigindo a prova nesses gabaritos, tanto extraoficiais quanto o oficial que o INEP soltou esse ano mais cedo. Quando eu fiz, não tinha isso, não dava nem tempo. Às vezes tinha assim um debate ali na internet rápido sobre o que aconteceu e as pessoas começavam a discutir as questões e aí alguns sites começavam a jogar respostas ali, mas era tudo muito rápido, você tinha que parar com aquilo, porque no outro dia tinha outra prova, não dava tempo de você ser inundado por esse universo de coisas. E hoje não. Hoje a gente tem tempo para receber o gabarito extraoficial, conferir a prova, digerir aquela informação, ver o que as outras pessoas estão falando. Ah, eu acertei 48 questões de 45. Ah, eu acertei 60 de 45. Ai, nossa, eu fiz as 90 questões, eu acertei 110. A gente começa a ver as pessoas falando, e aí a gente vê que a nossa quantidade de acertos não está próxima daquilo e vai ficando tenso, preocupado. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Olha, calma, tá bom? Todo mundo que fez a prova do primeiro dia está no mesmo barco. Você está vendo as pessoas falarem de acertos na internet, isso não significa que elas realmente tenham acertado aquela quantidade que elas estão falando, ok? É necessário você ter calma, é necessário você esperar o resultado da coisa, certo? Então, ó, o que eu digo para você hoje? Você não deve nada para ninguém. As pessoas estão aí julgando a sua nota, falando não sei o quê, ou te falando como que você deve estudar nesses últimos dias, querendo dar palpite na sua vida. Você não deve nada para ninguém. Você sabe do seu caminho até aqui, você sabe como que as coisas foram para você e cada um faz de um jeito, do jeito que consegue. O Enem é uma prova para milhões de pessoas e são milhões de pessoas com realidades diferentes. Tem a pessoa que pode pagar os cursinhos mais caros, que não precisa trabalhar e pode ficar o tempo todo dedicado aos estudos. Tem a pessoa que já trabalha a semana inteira e só consegue focar direito nos estudos à noite e no fim de semana. Tem a mãe que está tentando uma vida melhor aí, entrando na faculdade, e ela trabalha, ela chega em casa, ela cuida dos filhos e no fim de semana, no tempinho que sobra, ela estuda um pouco. Cada um tem a sua realidade.
Tem a pessoa que já há 10 anos saiu do ensino médio e está tentando voltar agora e relembrar tudo. Tem a pessoa que está concluindo o ensino médio agora. Então, não se compare com os outros. Eu sei que rede social tem esse poder destrutivo na gente de fazer a gente se comparar com os outros em todos os quesitos. A pessoa que é mais bonita, a pessoa que é mais rica, que é mais inteligente, que tem mais tempo, que viaja mais. Mas só você mora dentro da sua cabeça. Só você sabe quem você é, só você sabe a dificuldade que você passou. Só você sabe o que você conseguiu fazer e o que você não conseguiu. E aquilo que você não conseguiu também tá tudo bem. Se der certo agora, eu torço para que dê certo. Se não der, você vai continuar. Não desista, tá bom? Se você desistir do seu sonho, você vai desistir da sua vida. Porque o que é a vida da gente se não sonhar? Tá bom? Então, vai para o seu segundo dia de provas, com calma, entendendo que você não deve nada para nenhuma dessas pessoas que fala coisas nas redes sociais e que você não deve nada para você mesmo. Você fez aquilo que você pôde fazer com as condições que você tinha. No dia que você estava cansado, cansada, você não conseguiu estudar, não se julga, você também precisa descansar. Nós somos todos seres humanos, tá bom? Vai para a prova com essa mentalidade. Vá à prova lembrando que você não deve nada nem para você, nem para ninguém. E se você quiser relaxar antes da prova, no sábado aqui no canal à noite a gente tem live da fofoca, sempre na véspera da prova. Nesse sábado agora é para a gente reclamar de tudo o que aconteceu nessa semana aí depois do primeiro dia. Vamos reclamar e rir, que pelo menos a gente se diverte das coisas. É melhor do que sofrer por aquilo que os outros tentam colocar na cabeça da gente. Nossa, essa frase ficou horrível, né? Aquilo que os outros tentam colocar na cabeça da gente. Ah, não, esquece. Ó, meu boa sorte para você que vai fazer o segundo dia. Não desanima, você vai conseguir. A prova é menor do que a prova do primeiro dia, né? Então, assim, não tem redação mais, o trauma da redação já passou. Então, vai com calma, vai dar tudo certo. E pensa que hoje é sexta-feira, mas que a sexta-feira do seu ano vai ser segunda-feira que vem. Isso tudo vai ter passado e aí é só esperar o resultado e torcer para que seja um bom resultado. Beijo para você, até a próxima. Tchau.